Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na jornada dramática do apóstolo Paulo. Vamos acompanhar o caminho dele desde Éfeso até a sua prisão, que já estava anunciada em Jerusalém. Tudo isso com base no que está escrito lá em Atos, nos capítulos 19 a 21. É uma história impressionante sobre uma fé que não se abala, mesmo debaixo de uma pressão gigantesca. E para a gente entender essa jornada do Paulo, o ponto de partida é a cidade de Éfeso. Pensa num lugar agitado, um verdadeiro caldeirão de culturas, de crenças e, como a gente vai ver, de muito dinheiro envolvido com a religião local. Então, vamos começar por Éfeso, uma cidade que respirava magia, ocultismo. E é exatamente aí que a mensagem de Paulo vai ser posta à prova, cara a cara com as crenças poderosíssimas daquele lugar. E olha só que situação. Uns exorcistas locais, os filhos de um tal de Seva, tentaram usar o nome de Jesus como se fosse, sei lá, um passe de mágica. Mas a coisa deu muito errado. Eles descobriram da pior forma que existe uma diferença enorme entre só repetir um nome e ter de verdade autoridade espiritual. E a resposta veio, pasmem, do próprio Espírito. Essa frase não só acabou com a moral dos impostores, como também espalha um sentimento de temor, de respeito pelo nome de Jesus por toda a cidade. Foi algo que marcou todo mundo. Esse acontecimento foi o estopim para um arrependimento em massa, uma coisa pública. Os novos convertidos, vendo o poder real em ação, se sentiram na obrigação de largar o passado de vez. Pegaram seus livros de feitiçaria e fizeram uma fogueira no meio da praça. 50 mil! O valor daqueles livros todos queimados chegou a 50 mil denários. Para a gente ter uma ideia, isso era uma fortuna absurda, o equivalente a muitos e muitos anos de salário de um trabalhador daquela época. Isso mostra o tamanho do impacto, não só cultural, mas econômico que esse movimento todo estava causando. Só que toda essa onda de fé começou a gerar um outro tipo de problema, um conflito bem mais perigoso, porque agora mexia com o bolso de gente poderosa. O crescimento da mensagem de Paulo começou a ameaçar diretamente o ganha-pão de artesãos como um certo Demétrio. É que a economia de Éfeso girava em torno do culto à deusa Ártemis, ou Diana, como também era chamada. Então a pregação de Paulo não era só uma questão de teologia, era uma ameaça direta à indústria de lembrancinhas religiosas que sustentava muita gente ali. E o que o Demétrio fez? Ele botou fogo na cidade e incitou um tumulto gigantesco. A cidade inteira virou uma confusão, com uma multidão correndo para o teatro e gritando essa frase sem parar por quase 2 horas. A situação só não ficou pior por causa da intervenção de um funcionário da cidade. Ele foi esperto. Ele não defendeu Paulo, mas apelou para a razão, e principalmente para o medo que todo mundo tinha de Roma. Ele avisou que aquilo podia ser visto como rebelião e a cidade podia perder seus privilégios. E assim ele conseguiu dispersar a multidão. Depois de toda essa confusão, Paulo foi embora. Mas antes, ele se reuniu com os líderes da igreja de Éfeso para uma despedida que foi, ao mesmo tempo, muito emocionante e cheia de avisos sombrios para o futuro. Foi um momento de muita emoção. Ele, chorando, avisou que os perigos não viriam só de fora. O problema maior, ele disse, viria de dentro da própria comunidade, com gente distorcendo a verdade para levar outros para o caminho errado. E a partir daí, enquanto Paulo viajava em direção a Jerusalém, os avisos sobre o que ia acontecer com ele ficavam cada vez mais frequentes, cada vez mais diretos. Em cada cidade que ele parava, outros cristãos profetas davam o mesmo recado: não vá. O ponto alto foi esse ato do profeta Ágabo. Foi uma encenação, um ato simbólico fortíssimo, que não deixava nenhuma dúvida do que esperava por Paulo em Jerusalém. E mesmo com todos esses apelos dos amigos, com todas as profecias, a resposta de Paulo era essa. A determinação dele era total. Ele estava decidido a ir até o fim com a sua missão. Não importava o preço a ser pago. E então ele finalmente chega em Jerusalém. E lá, numa tentativa de paz, de criar pontes com seus críticos, ele acaba caindo numa verdadeira armadilha. Foi uma jogada, digamos, política. Para tentar diminuir a tensão com os judeus convertidos que ainda eram muito apegados à lei, Paulo participa de uma cerimônia pública no templo. A ideia era mostrar que ele ainda respeitava os costumes judaicos. Só que essa tentativa de reconciliação deu completamente errado. Seus oponentes, que vieram da Ásia, espalharam a acusação falsa de que ele tinha levado gentios para dentro da área sagrada do templo. Isso era um crime gravíssimo, punido com a morte. A cidade virou um caos. A multidão arrastou Paulo para fora do templo para linchá-lo. Ele só não morreu ali porque os soldados romanos chegaram, o salvaram da fúria do povo e o prenderam.
com correntes, exatamente como as profecias tinham dito que aconteceria. E assim, a jornada de fé de Paulo o levou diretamente para a prisão. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Qual é o custo, o verdadeiro preço de se ter uma convicção tão firme, tão inabalável?